Guapiara, eu gostaria de falar sobre a experiência de Simão de Cirene. Simão de Cirene nos traz uma lição de fazer a coisa certa, mesmo não querendo. Primeiramente, vale a pena descobrirmos um pouco mais que região era essa, então, que leva o nome dele, Simão de Cirene, uma localização específica. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 2 e o verso 10. Aqui é uma passagem bastante conhecida do Pentecostes, onde é derramado então o Espírito Santo em grande medida para então os discípulos, os irmãos da igreja que estavam reunidos em Jerusalém no número de 120 pessoas. Em Atos 2:10 nos traz informação sobre as localizações das pessoas que estavam ouvindo. E diz assim: Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então havia tanto gentios, pagãos, romanos, gregos, que estavam naquele momento em Jerusalém, como também havia os próprios judeus, que àquela altura da história, no primeiro século da nossa era, estavam espalhados pelo mundo civilizado de então. E a região de Cirene se encontra na Líbia. Líbia ao lado do Egito, no norte da África. Então, Simão morava um tanto a uma certa distância, de fato, de Jerusalém. Mas vamos a um outro texto agora em Marcos, capítulo 15, e o verso 21. Marcos 15, verso 21 declara o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Então os comentaristas observam um detalhe nesse texto. Falam que Simão Cirineu era pai de Alexandre Rufo. E por que então dar o nome dos filhos? Porque a audiência que ouviria então essas palavras possivelmente estavam familiarizados com Alexandre Rufo. Isso pode se confirmar, inclusive, essa hipótese, quando vamos em Romanos, capítulo 16 e o verso 13. 16:13, o final da carta do tratado de Paulo aos romanos, aos que viviam na cidade de Roma. 16:13 diz assim: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe Eminha. Então aqui tem a saudação a várias pessoas, cooperadores de Paulo, pessoas que o ajudaram e assim por diante. E aqui um dos nomes, coincidentemente, que falou de Alexandre de Rufo. Rufo então era alguém destacado na igreja apostólica, assim como a sua mãe também é mencionada, como Paulo tivesse um vínculo muito próximo com esta família. Agora vamos passar por uma narrativa que Ellen White nos traz no livro Desejado de Todas as Nações, a partir da página 741. Também um texto do Vida de Jesus, 141, e o Desejado, página 770. Formarão a base, então, da mensagem de hoje. A passagem bíblica sobre esse tema pode sim ser encontrada nos 3 evangelhos: Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23. Em poucas palavras é citado este homem, mas a lição que nos deixa é muito profunda, e vamos então
as reflexões inspiradas da mensageira do Senhor. Uma vasta multidão seguiu a Jesus do tribunal ao Calvário. As novas de sua condenação se espalharam por toda Jerusalém, e gente de todas as classes e de todas as categorias afluíam ao lugar da crucifixão. Os sacerdotes e principais haviam se comprometido, caso Jesus lhes fosse entregue, a não molestar os seus seguidores. E os discípulos da cidade e dos arredores uniram-se à multidão que acompanhava o Salvador. Ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe deposta nos feridos sangrentos ombros. 2 companheiros de Barrabás deviam sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus, e sobre eles também foi posta a cruz. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Desde a ceia pascual com os discípulos, não tomara ele nenhum alimento, nem bebera. Angustiara-se no jardim do Getsêmani em conflito com as forças satânicas, suportara a agonia da traição e vir os discípulos abandonarem-no e fugir. Fora levado a Anás, depois a Caifás e em seguida a Pilatos. De Pilatos fora mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De um insulto para outro, de uma outra zombaria, 2 vezes torturado por açoites, toda aquela noite foram uma sucessão de cenas, de modo a provar até ao máximo uma alma de homem. Cristo não fracassara, não proferira palavra alguma que não visasse a glória de Deus, através de toda a ignominiosa farsa de julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas, quando após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sobre o fardo. A multidão que seguiu o Salvador viu seus fracos, vacilantes passos, mas não manifestou compaixão. Insultaram-no, injuriaram-no, por não poder conduzir a pesada cruz. De novo lhe foi posta em cima o fardo, e outra vez caiu desmaiado por terra. Viram os perseguidores que lhe era impossível levar mais adiante aquele peso. Não sabiam onde encontrar alguém que quisesse transportar a humilhante carga. Os próprios judeus não podiam fazer, pois a contaminação os impediria de observar a Páscoa. Ninguém, mesmo dentre a turba que o acompanhava, quereria rebaixar-se e carregar a cruz. O formalismo agora tomando o lugar da compaixão. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo. Ouve as zombarias e a linguagem baixa da turba. Ouve as palavras desdenhosamente repetidas. Abri caminho para o rei dos judeus. Detém-se espantado com a cena, e ao exprimir ele compaixão, agarraram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Simão, agora vem o detalhe sobre a história dele. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção, e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio
para a sua conversão. Os eventos do Calvário e as palavras que ouviu Jesus pronunciar levaram-no a aceitá-lo como Filho de Deus. Nos acontecimentos finais do dia da crucifixão foi dada nova prova de cumprimento da profecia e novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não estamos falando aqui do batismo, estamos falando das cenas sinais de Cristo já crucificado, bradando, então agonizando. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde proviam. Quem falara fora o centurião, o soldado romano. A divina paciência do Salvador e sua súbita morte, com um grito de vitória nos lábios, impressionaram esse pagão. No ferido, quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu o centurião a figura do Filho de Deus. Não pôde deixar de confessar sua fé. Assim, foi novamente dada a prova que nosso Redentor devia ver o trabalho de sua alma. No mesmo dia de sua morte, 3 homens, diferindo largamente entre si, declaravam o quê? A sua fé. O que comandava a guarda romana, o que conduzira a cruz do Salvador e o que morreu na cruz ao seu lado. Irmãos, diante de uma história dessa, nós vemos o que é de fato um evangelismo de impacto. Um evangelismo que de fato vai até o quê? Os últimos momentos da vida. Semanas atrás, até fiz um sermão lá em Rio Preto, onde narrava aquela experiência do naufrágio, então, no Titanic, e diz que tinha um pregador lá, estava agarrado a um pedaço de algo, de uma madeira, e naquele frio congelante, ele então pergunta para um companheiro que estava próximo, ele viu alguém lá: você já se entregou a Cristo? E esse homem cabisbaixo teve que responder: não, eu tenho que reconhecer que até hoje eu posterguei essa decisão. E diz que a onda afastou os 2 homens e de repente a onda levou de volta os 2. E agora? Já entregaste a sua vida a Cristo? E pouco depois então morreu congelado. Até o fim pregando Cristo. Então, quando lemos e realmente impressiona a lucidez que o Espírito de Profecia nos concede nas histórias bíblicas, devemos pensar agora o seguinte: não importa o que tenha nos trazido até aqui, quantas dificuldades que tenha ocorrido, não importa até mesmo se alguém nessa manhã está aqui contrariado, sem ser a sua vontade. Simão, como qualquer ser humano decente, ficou constrangido com toda aquela cena que ele estava vendo do maltratar de Cristo. Mas ele não ia pegar aquela cruz para levar para Cristo. Ele foi obrigado a isso. Colocaram nele. E é isso que a providência faz conosco. Aquilo que, deixado por nossa conta, não faríamos. Podemos achar algo bonito, achar algo impressionante, mas se a providência não nos leva a certas provas, certas dificuldades, talvez não chegaríamos a Cristo. Aqui nos fala de 3 pessoas muito diferentes umas das outras. O irmão Ronei comentou hoje ainda sobre o ladrão na cruz. Eles não eram apenas ladrões, salteadores comuns, eram revolucionários. Barrabás era o líder dessa revolução, queriam acabar com o jugo romano.
E mais um detalhe que o Espírito de Profecia deixa claro, depois busquem no desejado. Barrabás se declarou como um Messias, o próprio Cristo. O rival de Jesus e mais popular que Jesus naquele momento era um líder político, um líder revolucionário que então satisfazia aqueles anseios da população do quê? De uma reviravolta para se libertar dos romanos. Cristo ofereceu algo totalmente diferente. Então, por essas ideias, irmão Lamei, que aquele rapaz que tinha começado uma trajetória correta na casa de seus pais, tinha recebido toda a educação, se desviou e pela causa agora podia roubar, podia fazer o que fosse. Vimos aqui um pagão reconhecendo em toda aquela cena, em todos os eventos que aconteceram naquele dia, que era então homem acostumado àquilo tudo, a quantos que os romanos crucificaram, mas naquele homem havia algo diferente. E por fim, a questão de Simão, de Cirene, numa situação totalmente acidental, então a providência o colocou diante de Cristo. Seus filhos já tinham aceitado a Jesus, mas ele ainda não. Teve que haver então esse encontro fatídico para então ele ser levado a Cristo. Mas agora, o que cabe a nós é não só um momento de cruz. Cristo fala de uma vida de cruz. E essa é uma parte que muitas vezes nós queremos fugir. Não queremos aceitar. Simão então levou aquele peso, foi um meio para a sua conversão, mas de nada adiantaria se terminasse lá a história dele. Mas ele então dedicou a sua vida a Cristo. Possamos nós, no dia de hoje, fazer firme nossa vocação diante de Deus. Não importa como tenhamos vindo a Cristo, quando chegamos a Cristo, nossa vida é realmente modificada. E essa modificação que Deus oferece a nós é algo para o nosso próprio bem, mas não o bem apenas de agora, passageiro desta vida, mas para uma eternidade de alegria com Deus e os nossos irmãos. É esse o meu desejo de oração a todos nós. Amém.